Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um PharmaCast, Gestor Pharma. Hoje tem conteúdo incrível aqui no canal. Vou receber dois convidados para contar experiências sobre gestão. Acho que todos nós precisamos saber mais um pouquinho das histórias de outros gestores para a gente aprender com essas experiências e crescer ainda mais com a nossa farmácia. Então, o tema de hoje é descobrir como a gestão pode potencializar a sua farmácia. E os convidados de hoje é a Jeane e o Zezinho, da Farmácia Confiança de Vilhena, Rondônia. Sejam bem-vindos, Jeane e Zezinho. Obrigada. Se apresentem para o pessoal, para eles conhecerem um pouquinho quem são vocês. Boa tarde. Tudo bem, gente? Meu nome é Jeane, eu estou na farmácia desde 2008 e sou administradora de empresa formada e sou farmacêutica. Olha que legal, uma administradora farmacêutica, gente, viu? É gente de ponta que está aqui hoje. Boa tarde, pessoal. Sou José, conhecido como Zezinho, né, na região aqui. Sou graduado em farmácia e tenho pós-graduação em farmácia clínica. Então, assim, e atuo na área desde 92. 92, gente, 92. olha isso, 92, e a esposa aqui do lado também com as suas formações, com as suas experiências. Imagina, um casal que fizeram história aqui na nossa cidade, vocês vão conhecer um pouquinho sobre eles hoje. Gente, muito obrigado por terem aceitado o convite de estar aqui. Eu sei que a gestão nos chama todos os dias para estar presente na farmácia, porque todo dia tem demanda, né, para a gente lidar ali com os colaboradores, fornecedores, os clientes. Eu sei que não é fácil, né, sair da operação e aceitar um convite como esse, mas vocês aceitaram genuinamente, estão aqui para contribuir, realmente trazer as experiências de vocês. E muito obrigada mais uma vez. E nós já vamos começando com pergunta, né? Para a gente já investigando aí tudo que vocês podem contribuir para o canal, contribuir para os gestores que estão aqui assistindo a gente. E a gente, quando fala em farmácia, né, a gente estava até conversando agora há pouco aqui, o que mais a gente lembra dos desafios que a gente já passou para chegar até aqui, né? Isso. Acho que todo gestor farma já passou por percalços, trabalhando com pouco dinheiro, trabalhando com pouco cliente, com falta de colaborador. Desafio que mais a gente encontra dentro do nosso negócio. E eu quero perguntar para vocês, nesses anos todos, né, com a farmácia de vocês, quais foram os maiores desafios que vocês encontraram, que vocês podem trazer hoje para os gestores verem que eles também não estão sozinhos, né? São gestores como nós e a gente pode estar aprendendo com o desafio do outro. Sim, os desafios são constantes, né, Fabiola? Porque no nosso ramo é um ramo que ela gira 360 graus por ano, né? Então ela tem muita mudança, né? Muito rápido. Então a gente está sempre tendo que se adaptar, né? Se remodelar dia a dia, né? Eu falo que o empresário de farmácia, o gestor de farmácia é estilo camaleão, né? Tem que estar trocando de cor conforme está o ambiente, né? Então assim, mesmo. A importância que eu sempre falo, o desafio é gerir, né, os colaboradores, fazer uma boa gestão de compras, né, de todos os processos dentro da drogaria, né, e assim a gente consegue ter vai se saindo, vai criando consolidando no mercado. Eu acho que o desafio maior aí é cada um conseguir fazer uma gestão perfeita aí, ou próximo do perfeito, né? Conseguir conciliando todos esses setores, né, que precisam estar bem administrados para a gente conseguir entregar o resultado final, que é vender mais com lucro, né? Com o nosso negócio, trazendo a satisfação que a gente deseja. Que todo dono de farmácia abre uma farmácia querendo ter um lucro, querendo ter um negócio organizado, que não dá tanta dor de cabeça. E por mais que a gente sabe que todos os dias, um dia após o outro, vem os desafios, a gente tem que usar de ferramentas, usar de recursos para estar pronto para lidar com aquele desafio, com aquela urgência e poder superar ele o mais rápido possível, né? Exatamente. E alta competitividade, então faz o quê? Faz com que cada vez mais o gestor da drogaria brigue, mexa na sua precificação, as brigas de preços, né? Então faz com que a rentabilidade caia. Então você manter uma drogaria com a gestão bem feita, ela vai te dar uma lucratividade, que ainda é possível no meio que nós estamos hoje, né? Do mercado altamente competitivo. Então tem muito espaço para todos crescerem ainda. E essa foi uma das dificuldades que a gente teve, né? Porque eu trabalhava em agência de turismo, trabalhei por 9 anos. Nossa, então, assim, aí Zezinho era sócio de uma outra farmácia, aí eu olhei, assim, eu vi o tanto que ele gostava, eu falei para ele, não, vamos abrir uma farmácia para nós.
Aí ele ainda ficou meio assim, eu falei, não, você entende, a gente vai, eu gosto de mexer na parte financeira, eu sou farmacêutica, mas eu fico mais no RH e no financeiro, que é o que eu gosto, né? E ele não, ele gosta de ficar no balcão, ele gosta de estar à frente ali, estar com o cliente. E aí saí da empresa que eu trabalhava e fomos para a farmácia. Aí fiquei 1 ano com ele nessa farmácia de sociedade e depois a gente abriu a nossa. E uma das dificuldades foi isso, porque nós éramos funcionários, entendeu? Então, como mexer com a gestão, financeiro, você saber que você não pode, o que é da farmácia, o que é físico, entendeu? Você saber dividir tudo isso. Acho que quando a gente abre uma farmácia é uma das coisas que mais confunde a gente. Exatamente. Eu preciso também viver daqui, eu preciso pagar uma conta de luz lá de casa, eu preciso fazer a retirada para ir no mercado e a gente mistura as contas, né? E hoje, Fabiola, eu acho que ainda é um maior fator, né, que traz muito problema para o gestor, é misturar uma pessoa física com a jurídica. Verdade. Né? Essa mistura, né, o proprietário acaba consumindo o dinheiro, né, o capital da empresa, e assim, na hora que precisa dessa grana, desse recurso, não consegue ter. Não está lá, gastou, né, no capital de giro. Comprou sua caminhonete, foi viajar com o dinheiro da farmácia, né? Mas tem muitas formas que dá para fazer, você manter esse capital de giro, manter um fundo de reserva e aí vai. Outro desafio também, Fabiola, naquela época, hoje já não, já tem faculdade aqui, mas era a gente depender do farmacêutico, né? Verdade. Que a farmácia não pode ficar sem o farmacêutico e nós dependíamos de ter um farmacêutico. Aí foi onde nós dois resolvemos fazer estudar. A graduação, né? A graduação. Estudaram juntos, né? Fizeram a faculdade juntos. Deixei a minha filha mais nova, tinha 7 meses. Então a gente trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Ralado. 5 anos, e foi uma vitória. Esse aí foi um desafio também grande, assim, na nossa jornada. Mas valeu a pena. Eu lembro que nós, os comerciantes na época, colocavam anúncio nos jornais, né, atrás de farmacêutico que não tinha. Tinha que trazer de outros estados. Hoje, graças a Deus. Eu lembro que eu contratei uma vez, que trabalha comigo até hoje, de Umuarama. Então, assim, era um grande desafio naquela época. Né? Então, com faculdade outros, né, aqui em Vilhena. Então, vou contar da minha história também. Posso falar um pouquinho? Pode. Misturar um pouco aqui, né, Fabiola? Com certeza, isso é muito rico. Eu mesmo trabalhava em mexer com impressos, mas tinha um sonho desde criança de trabalhar com farmácia, era meu sonho. Então, eu estava no emprego, ganhava 2 salários mínimos, larguei tudo para poder ir para o balcão da farmácia e fazer entrega. Então, você tinha quantos anos quando foi para o balcão? Eu tinha 17 para 18 anos, estou para 48 agora. Mesmo, então, a vida adulta. A vida adulta. 30 anos, né, de farmácia. E naquela época, já assinava, em outubro agora completou 30 anos, né? Então, assim, naquela época eu já assinava carteira, assinei minha carteira cedo, e quando eu tive a oportunidade de largar tudo, eu fui para a farmácia. Ganhar um salário, às vezes, né? Bati de segunda a segunda, mas eu agarrei aqui lá com toda a oportunidade que eu tinha de poder crescer. Então, assim, na realidade, eu vejo que a minha profissão é um sonho que eu tinha de criança. Então, eu não largo. E foi aqui na região? Aqui na região. Aqui em Vilhena mesmo? Aqui em Vilhena mesmo. Nossa, olha, 30 anos de Vilhena, 30 de farmácia? Anos de farmácia. Nossa, é conterrâneo mesmo, né? Então, na realidade, assim, a gente... Nessa vivência, né? Então a gente vai aprendendo, vai tendo experiências dia a dia, né? E o que dentro desse período todo, assim, você viu que os 30 anos, imagina, cada década muda muito, né, o cenário farmacêutico. Você viu que foi algo que te fez pegar mais amor ainda pelo negócio, que foi virando a chave, não, gosto disso aqui, quero vencer isso, que eu quero dar mais um passo. Os desafios que foram surgindo, mas foi te deixando mais contente com a escolha que você fez lá, jovenzinho, e foi te dando segurança que era ali que você queria colocar a sua vida e fazer dela hoje esse grande sucesso que é a sua farmácia. Coisa que eu sempre pratico até hoje, era a atenção para o meu cliente. Então, isso me satisfaz. Então, quando o cliente chega, Zezinho, foi ótimo, você me atendeu bem. Né? Então, assim, tem gerações que eu já estou atendendo, que não era a mãe, hoje era um bebezinho de colo, eu já estou atendendo, né? Então, assim, os filhos, né? Os filhos. Então, isso aí é gratificante. Então, toda a questão não só por valores, né? Mas por paixão mesmo, e você poder ajudar a sociedade de alguma forma, que nosso país ainda é muito falho nessa área de saúde, né? Você vê, assim, que é tão apaixonante, né, o que você faz, porque é nítido o que você
plantou e está colhendo agora. Foi uma evolução. Porque às vezes tem pessoas que estão lá há 30 anos num balcão ou dono de uma farmácia e a farmácia não está crescendo, não está tendo uma evolução, está lá parada no tempo. Tem 20 anos que está lá uma prateleira, ele não muda. Tá com mix de produto, faltando produto, ele não muda. A gente vê gestores assim, que não está se atualizando, mas está lá há 30 anos. Sim. Mas não está acompanhando a evolução. Ele não está apaixonado mais pelo negócio dele, pelo que faz. Então, não é nítido aqui fora o resultado que ele está colhendo. Porque não tem como aqui fora ser diferente do que a gente está vivendo dentro, né? Isso. Eu acredito muito nisso, assim, acho que a paixão, a gente gostar do que a gente está fazendo, isso traz muito frutos aqui fora, né? Certeza. E isso é um exemplo para os gestores, né, que tá ouvindo a gente aqui, saber que você, nesses 30 anos, se dedica em atender de forma muito humanizada cada cliente que entra dentro da sua farmácia, com carinho, como se fosse a primeira vez, né? Exatamente. Como se fosse lá no início aquela energia que você tinha de, mais um cliente que eu tenho que mudar a vida dele, dando a informação que ele precisa, indicando o medicamento correto, porque a gente faz esse papel, principalmente vocês como farmacêuticos, de fazer indicação dentro da farmácia, né, para uma situação que o cliente chega, precisa indicar, precisa direcionar ele para usar de uma forma correta uma medicação que ele não vem usando. Sim. E esse papel é um papel assim que gera um relacionamento muito forte, porque essa confiança, que é o nome da farmácia de vocês, o vínculo dessa confiança é um vínculo que fica para uma vida, porque a pessoa vai trazendo, como vocês disseram, a família, traz os filhos, depois vai contando para os vizinhos, quer trazer a mãe, o pai, os primos, e todo mundo vai sendo direcionado pela confiança, pelo vínculo que eles constroem na farmácia. Assim, não sei, mas é apaixonante, né, a farmácia, né? A gente sofre, mas a gente ama, a gente ama, né? E assim, mesmo que a gente chegue em casa, assim, longe das meninas, né, que nós temos 2 filhas, aí a gente já tá lá falando de farmácia. Aí ele sempre comenta, fala, nossa, bem, hoje fulano chegou para mim e falou assim, nossa, Zezinha, aquele medicamento que você explicou, que você me indicou lá, foi tirar com a mão, foi maravilhoso. Então, nossa, ele fica todo feliz, assim, como se fosse a primeira vez que ele estivesse ouvindo isso. Eu acredito, Fabíola, que até o que consolidou nós no bairro foi esse atendimento e foi justamente esse amor pelo que faz. Né? Então, acho que foi o grande responsável pela consolidação, porque na época não tinha nem questão de muita briga de preço. Né? Então, era o atendimento mesmo, o pessoal buscava a busca de informação. Até porque não tinha acesso fácil à informação na época, até que não tinha internet. Vezes, o nosso papel de farmacêutico, a pessoa vai ao médico, ele passa o medicamento. Tchau, né? E o Zezinho não, ele explica, olha, esse medicamento vai agir em tal região, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei o que, e vai pegar... Aí todo mundo detalhista, às vezes, né? Nossa, Zezinho, que legal, passa até mais confiança, né, no medicamento que o médico só prescreveu lá e dispensou. Então a pessoa passa até mais fé naquilo que ele vai tomar. E muitas vezes, Fabiola, é assim também, a pessoa vai atrás da informação. Pediu indicação do médico, qual que é o médico certo? Tem coisas que nós podemos indicar e fazer dentro da farmácia, né? Tipo, para mim ainda tem a pós-graduação em farmácia clínica, abre alguns leques. Só que tem coisas que é por médico, né? Então, qual médico? O pessoal às vezes vai perguntar assim, qual que é o gastro que eu devo ir? Né? Qual que é o dermatologista? Eu quero que você me indique exatamente. Qual profissional, para mim. O meu grande desafio, quando fui fazer uma transição de uma farmácia independente para a rede, é ter uma farmácia com essa frieza que a gente encontra em muitas farmácias, pensando apenas em vender mais um item, bater as metas. Inclusive, eu ensino sobre metas hoje, mas ensino de uma forma... dentro da ética, de uma forma sem empurroterapia, entendendo que existe ali um entender para atender, né? Eu tenho que entender aquele contexto que o cliente está vivendo para poder vender mais para ele, vender solução de verdade, né? Não empurrar uma coisa que eu preciso ter lucro aqui e o cliente, não sei o que ele vai fazer com aquele produto, deixa ele levar. Não, essa não é a visão que a gente precisa colocar dentro das nossas farmácias. Só que nos últimos anos, a gente viu um comércio farmacêutico, né, se posicionando com esse viés, né, das pessoas se perdendo, olhando o negócio só como números e esquecendo da humanização, perdendo aquele calor da farmácia de bairro, de atender o idoso que chega, chamar de atender, pelo nome. chamar pelo nome. Falei, peraí, não é porque a gente é uma rede que não pode fazer assim. As redes também têm que ter essa consciência que a gente está direcionando a saúde das pessoas, né? Não é uma venda, é uma solução de um problema que eles vieram nos buscar. E saber que vocês mantêm isso, né, até hoje, saber que vocês levam essa visão, desde a primeira vez que o Zezinho faz, né, que você vem trazendo aqui também
como vocês cuidam desses clientes, isso é muito importante, a gente fazer esse alerta, né? Para quem está aqui assistindo a gente, às vezes tem uma rede ou tem uma farmácia independente como vocês, de manter isso, porque as pessoas precisam disso. A gente não tem acesso à saúde tão fácil no Brasil, né? Não dá para ir tão rápido num médico, não dá para ir tão rápido, às vezes chega num postinho, no hospital. A farmácia é o primeiro socorro. É o primeiro socorro, o primeiro ponto de saúde que as pessoas procuram. Lembram, é a farmácia. É a farmácia. Aí chegam lá, a gente está pensando apenas em vender para elas, não querendo entender, não querendo se interessar pelo o que o cliente traz, isso é algo que a gente prejudica a saúde da comunidade. Fabiola, né? Já teve vezes do Zezinho só sentar lá na salinha e conversar. Conversar com a pessoa desabafar, a pessoa chorar. Esse é um remédio, entendeu? E a pessoa sai dali Nem sempre o remédio é vender, né? Nem sempre é vender. É medicamento, né? O remédio é aquele, um chá pode ser um remédio, né? Então você, às vezes, entender o que a pessoa está sentindo ali, às vezes um abraço, uma palavra, né? Então tem muito disso, mas isso é de mim mesmo. Eu sempre, como trabalho, eu nunca pensei em vender o produto, sempre pensei em atender o cliente e ver a necessidade dele, né? Então, quando você fala aí na questão de algumas redes, que essa frieza, né, de só dispensar e às vezes colocar aí vários produtos na sacolinha, tudo bem, né? Mas a gente for pensar na parte humanizada, realmente atender, pelo menos a gente está em bairro um pouco mais carente, nem todo mundo tem condições de comprar medicação do jeito que é para ser, então a gente tenta fazer o máximo possível, assim, de atender eles sem onerar, sem dar muita, vamos dizer, sem custo, né? Pensando realmente no realmente cliente. Resolver o problema do tratamento e também fazendo esse ganha-ganha, né? A farmácia precisa vender porque a gente está ali como comércio, tem o produto. Sim. E a gente precisa também entender que existe uma pessoa do lado de lá que tem ali seu dinheiro contado, que tem a intenção de resolver o problema, mas dentro daquilo que for o melhor para ela. E a gente tem essa obrigação de passar essa segurança. De gerar confiança para a pessoa, porque a pessoa precisa voltar para o seu comércio. Não quer ter ele ali só vender uma vez tchau. E acredito eu, Fabiola, que o mercado ele muda muito. Eu acho que o próximo passo é esse atendimento humanizado, porque tu tá levando a isso. Tá ficando saturado, desconto, todo mundo já chegou nos seus limites, né? Cada um tem sua técnica de precificação, né? Então, assim... O que vai gerar valor é isso. Vai gerar valor isso aí. É gerar valor ao produto, é o atendimento. O atendimento. E as pessoas estão buscando isso mais. Porque, como vocês dissem, né? Concorrência, preço tem em todo lugar. Se eu for ali na esquina, tem alguém que está fazendo competindo aqui com o mesmo preço nesse produto que eu uso aqui, ou nesse medicamento de hipertensão que eu tenho que usar contínuo. Não adianta eu cotar tanto porque eu vou encontrar o mesmo preço. Agora eu vou escolher qual farmácia eu quero ir pelo atendimento. Deixa eu ver quem cuida melhor de mim. Quem se interessa mais por mim. Quem faz ali, né, a melhor atenção. Quem vai poder tirar o tempo. Porque às vezes a gente chega numa farmácia e não encontra os balconistas, os farmacêuticos disponíveis, né, para andar com a pessoa na loja, para poder direcionar, escolher o produto junto com ela, ouvir, né, igual você estava me dizendo aqui, ouvir, parar e ouvir a pessoa. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida e não encontra isso nem em casa. Chega na farmácia e encontra alguém que ouve ela. É muito legal. E a gente vai fazendo uma conexão, fidelizando, e essas pessoas confiam tudo. Depois estão ali comprando seus produtos de higiene pessoal, deixam de comprar no mercado porque querem deixar para comprar na farmácia. Deixam de... O dinheiro é a consequência, né? É consequência. Com certeza é consequência. E qual foi o desafio no sentido de trazer o formato do Zezinho e transmitir isso para a equipe? Imagina hoje, porque as pessoas às vezes, quero o Zezinho, mas agora, olha, tem aqui o fulano de tal, tem esse também, ele é muito bom, porque quando eu saí também ali do balcão da farmácia junto com o Luciano, a gente tinha um desafio, não, cadê o Luciano? Ele era mais até do que eu, né, notada assim no atendimento, porque eu era aquela que quebrava o galho de tudo e ele era aquele que queria dar atenção, né? E aí, quando a gente começou a ir mais para escritório, se ausentar mais da farmácia para cuidar de outros quesitos que precisa ser feito lá, né, do planejamento, as pessoas sentiam falta. Cadê aqui no balcão? E ainda a gente gosta de ir até o balcão, de encontrar alguns clientes, mas tem o desafio da gente transferir isso, transferir o mesmo atendimento. Ninguém vai ser igual a gente nunca, né? Essa expectativa não tem como. Jeito, se você pegar lá para fazer, você vai ser você, o cliente vai se apaixonar realmente pelo que você faz ali. Mas a gente tenta passar um pouquinho disso para nossa equipe, para o nosso time ser um pouquinho da gente, né? Isso, Fabiola, é o desafio. É o desafio, né? Você replicar isso, porque é muito complexo, né? Cada colaborador ele tem um perfil diferente.
Então, vai ir na contratação, que daí fica até com a minha esposa, né, que faz contratação, parte do RH. Mas depois de você fazer isso com a equipe, fazer esse treinamento para fazer essa replicação é parte do processo mais difícil. Eu mesmo dou o treinamento meu pessoal lá, né, algumas coisas do que eu imagino, né, do meu atendimento para tentar ver se fixar isso na cabecinhas deles, né, para poder ver se dura, assim, ver se pega, né, vamos dizer assim. Mas é uma continuidade. É continuidade. Porque às vezes não carrega a mesma paixão que a gente, né, não carrega a mesma essência que a gente tem de olhar para o cliente. Por mais que a gente encontre bons atendentes, né, pessoas que atendem bem, que sabem resolver a necessidade do cliente, mas às vezes ele não tem aquele mesmo feeling, aquele mesmo jeitinho, nossa, assim, eu lidaria assim, assim. E a gente tem que cuidar porque a gente se frustra. Porque quando eu não consigo pôr uma cópia da gente ali, você fala, não, vai dar tudo errado o negócio. Porque se um dia eu tenho que pôr pessoas, não vai funcionar. As pessoas querem a mim. E aí é a hora que você tem que descentralizar um pouco, confiar, deixar as pessoas pegarem um pouco de confiança na equipe. E a gente vai conseguindo ficar um pouco mais nos bastidores, mesmo assim, estando ali, né, cuidando um pouco mais da operação. Eu falo isso por conta de ter mais lojas. Se a gente às vezes tem interesse, tem donos de farmácia que tem 2, 3 unidades de loja, e é um desafio você não conseguir estar em todas as lojas. 24 horas é para todos, né? A gente tem que conciliar a nossa presença física nos ambientes e a gente tem que pensar o como cada vez replicar um modelo que dá certo de uma forma que a minha presença pode ser substituída, nunca igual, mas parecido. Uma essência, uma visão, um jeito de fazer as coisas. Olha, aqui a gente atende assim, te pergunta o nome, sempre perguntando o nome, é sempre mostrando um produto, é sempre... Então, criar esses padrões que fala para o cliente o seguinte, ó, aqui está uma representação de quem é o Zezinho, porque o Zezinho também inicia perguntando o nome, perguntando o que o cliente está sentindo, então... conseguir modelar um pouco mais para transmitir isso, para a gente poder realmente pensar depois em multiplicação do negócio, né? Isso é muito importante. Esse cuidado é constante. Constante. Tá constante. Mudou o colaborador, o time vai trocando, você tem que estar constantemente, né? Para todo gestor é um desafio isso aí. É um desafio. Né? E talvez, não sei, um ambiente de rede, né? Porque o meu lá eu acho que é bem complexo, porque replicar, né? Agora a rede, eu não sei como... Até uma pergunta para você, né, Fábio? Estou invertendo aqui. Sim. Né? Até a rede, ela, não sei se tem assim, um padrão, né? Provavelmente deva ter, né? A gente, quando está dentro de uma rede, você tem que mais confiar que você vai delegar. Assim, a gente delega antes de confiar. Você não tem certeza se as pessoas vão fazer, mas você tem que descentralizar, porque você vai se ocupar com tantas outras demandas que agora a rede impõe para a gente. É análise de relatório, é deixar isso pronto, é se padronizar nas promoções. E aquilo vai ocupar tempo, daí você fala, eu vou ter que deixar alguém fazer isso por mim, que só eu fazia muito bem. Eu vivi um desafio desse, por exemplo, no Compras com o Luciano, que ele fazia o Compras e ele ia ter que agora ajudar alguém a aprender a fazer o Compras como ele fazia, porque senão a gente não conseguia crescer. E era assim, não era confiar para delegar, era delegar, testar e ir ajustando. Ajustando. Porque você acha que tem que deixar a pessoa perfeita e pronta antes de pôr lá na execução. Não, é na execução que a gente vai melhorando. Olha, não é assim, ajusta isso. Olha, faz isso aqui, porque isso aqui não é assim. E aí você tem que deixar as falhas ir acontecendo. E é um momento onde que também exige da gente, assim, o desgaste financeiro, inclusive, porque às vezes a pessoa faz algo que não foi a melhor negociação que você queria, você não faria daquela forma, aí você deixou na mão dela, né? Deu um prejuízo. Só que aí o aprendizado vai fazendo a gente ter um corpo melhor ali, se sentir numa gestão mais segura. Porque daí a gente vê que a pessoa vai ficando só para aquilo, ela vai se especializando, porque ela está mais focada em fazer a compra, ela está mais focada só ali em fazer a venda. E ela vai se desenvolvendo. Aí você vai se sentindo mais confiante de deixar aquela pessoa te representar. Cada um num processo diferente. Cada um num processo diferente, né? Eu sei que hoje vocês com a farmácia independente, é uma farmácia independente que cresceu muito aqui na região, né? Uma das farmácias mais bem conceituadas aqui no nosso local mesmo, na nossa cidade. E vocês têm uma farmácia independente que parece muito com a evolução de quem tem uma rede. Porque é uma farmácia muito bem montada, com mix assertivo, muito bem layoutzada, bonita. E às vezes a gente vê donos de farmácia independente que não tem tanto esse cuidado.
já que aqui, né, eu montei assim, vai ficando assim, ele vai deixando a fachada ali de qualquer jeito. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vai ficar assim. Não pode. Sim, vocês tiveram um capricho de deixar a farmácia independente moderna, né? E a gente sabe que representa mais de 60% das farmácias no Brasil são farmácias independentes ainda. Aquele gestor que tem ali a sua farmácia, por mais pequenininha que seja, está ali tentando, lutando. Esse foi um outro desafio nosso. Foi desafio. Na época da reforma da farmácia, né? Olha Chegou a época que a gente falou, não tem como, nós precisamos mudar, tem que repaginar essa farmácia. E aí fizemos aquela construção que não é pequena. É lindo. Lá atrás tem bastante coisa, tem em cima, com todos nós lá dentro da farmácia. Na realidade... Tinha dia que tinha um caminhão, truque, né? Tinha que se dividir na obra com atendimento. O caminhão tava dentro da farmácia lá, tirando as coisas. Bem complexo. Mas na realidade é o seguinte, a venda no bairro deu uma estagnada. Falei assim, não, preciso melhorar o perfil de venda. Aí vamos para o investimento. Vamos ter que ampliar, melhorar o mix de produto. Né? Aí fomos atrás também de ajuda, porque no nosso ramo, tipo... A gente tem que estar se adequando, tem que estar procurando, tem que estar inovando. E hoje tem muitas empresas que prestam serviço de consultoria, de mentoria, né? Então, assim, treinamento, criação de metas, né? Tá eu aqui, tipo o seu da Fabiola, né? Então, assim, hoje o gestor não tem, se ele não consegue fazer uma gestão perfeita, está tendo dificuldade, procure ajuda. Tem vários setores, várias empresas que fazem desde uma consultoria completa até num processo dentro da sua loja específico, que seja vendas, né, as metas e tal. Então, assim, o gestor não tem esse medo de procurar ajuda. Ele não pode deixar o negócio cair. Na hora que tiver em decadência, não tem jeito. Já era, né? Então, nós quando vimos que estagnou, a venda não passava daquilo, eu falei, mas o que está acontecendo? Né? A rede chegando na cidade, cada vez com preço mais competitivo. Nosso preço também já estava no máximo que a gente poderia, porque tem toda uma situação, desde de tributária até de custo, né? Custo fixo e custos variáveis. Então, vamos procurar ajuda. Aí fomos atrás de uma empresa, fazer uma consultoria e tal, e nos ajudaram. Então, nesse processo, nós fizemos a reforma. Depois escolhemos um mix de produto. Depois fizemos nossa precificação para se preparar, receber rede que foram para próximo de nós também. Né? Então, assim, isso aí, se o empreendedor, né, o gestor, não for buscar, ele não pode esperar, vai se afundar. Com certeza, tem que buscar. Essa é uma visão que eu tenho, assim... que eu sempre oriento quando alguém pede conselho. Às vezes vem um colega, olha, o que eu devia fazer? Eu falo, olha, eu vou te dar um conselho aqui, mas se for algo mais profundo, vai ter que contratar alguém especializado para te ajudar. Porque a gente consegue desenvolver um setor realmente, como vocês disseram, aprendendo com quem entende como a gente vai chegar num nível acima. Porque se vai ficando tudo escuro, e a gente falta ali o recurso, a clareza, os números que a gente precisa compreender, e precisa ter alguém que já atendeu uma loja, que já tem uma organização no compras como eu preciso agora, ou um mix de produto. Então, o consultor tem esse papel, ele já atendeu lojas. O mentor, muitas vezes ele já viveu essa experiência, já teve farmácia ou tem farmácia para ensinar na prática o que ele vive, como que ele organizou. E essas pessoas, né, foi esse o grande X da questão quando eu fiz a mudança para a rede. É saber que eu ia ter uma consultoria contínua. Ter alguém que, eu vou dividir meu sofrimento, tá dando tudo errado aqui, me ajudem, descobrem aí uma luz no fim do túnel. Porque quando a gente está um pouco sozinho, tem vezes que você tá com alguém que você contratou que tá ali te ajudando. Aí encerra, começa a vir outro desafio, que agora você tá naquele segundo nível vem os desafios proporcional ao segundo nível. Exatamente. Aí você passa de nível, o desafio vem do terceiro nível. É assim, não acaba. Aí volte e meia, você tem que estar buscando suporte. E a minha maior dificuldade era isso, era quem eu vou pedir ajuda agora. E aí eu vi eu conheço muitos donos de farmácia que tem farmácia independente que não para de ter consultoria, que ele tem uma consultoria que ele contrata ali, fica o ano inteiro, ele paga até por mês. Não, esse cara que eu não largo dele, porque quando eu preciso eu ligo para ele vai atrás de informação, ele me ajuda, que paga isso independente. E muitas pessoas que migraram para a rede para receber esse suporte. Eles vão resolver tudo? Não. Mas é como se você se sentisse assim, eu não estou sozinho, tem gente olhando para o meu negócio junto comigo. Até para tirar dúvida, ver se está no caminho certo, né? Sim. Às vezes você está no caminho certo, mas você precisa dar um auxílio para ter uma segurança a mais. Para ter uma segurança a mais, dividir, né? E Fabiola, mais uma também, para apontar também, às vezes, erros.
Porque cada um tem uma cabeça e pensa de modo diferente. Então, os erros, quando eu faço, né, nós temos agora uma mentoria, eu quero que vocês apontem erro. Estão cometendo algum erro? O que está acontecendo? Né? Então, quando faço uma reunião, sempre tem, isso aqui está incorreto, tem que melhorar aqui. Então, essa mudança é constante, a gente não pode parar. Não pode parar, é uma constante, porque como a gente falou, entra no nível 2, desafios proporcional ao nível 2. Entra no nível 3, desafios proporcional ao nível 3. Vai aumentando os desafios proporcional ao nível novo que a gente está entrando, né? Exatamente. E quando vocês veem tudo isso que a gente fala aqui, e tem um dono de farmácia lá assistindo a gente, o que vocês acreditam que pode ser um dos maiores desafios que eles podem sofrer na gestão? Olha, Fabiola, isso aqui a gente viveu, talvez pode ter outros gestores vivendo isso também, a gente já superou, e acredito que a maior dificuldade para quem tem uma loja independente é superar isso, é contratar. O que vocês veem, assim, que alguém que pode estar assistindo a gente poderia superar num desafio, ir atrás de uma ferramenta de gestão que poderia ajudar? Dos nossos desafios era a teleentrega. Tínhamos colaboradores, né, contratados pela farmácia, tudo. Aí vivia batendo moto, se acidentava, estragava. Aí uma das que nós fizemos foi terceirizar. Isso aí é fundamental. Foi ótimo para nós. A gente não teve mais preocupação nenhuma. Nós fomos atrás de ferramenta também, né, de contabilidade específica na área de farmácia. A nossa contabilidade é no Rio de Janeiro. Nossa, também de Palmas. Até a mudança em Palmas, até em mudança, porque para a gente chegar nesse ponto da gestão, teve que fazer todo o estudo tributário. Então, a nossa contabilidade nós tiramos aqui da cidade, nós fazemos hoje no Rio de Janeiro. E a nossa crença de confiar, será que vai funcionar? Será que vai funcionar? Eu entregava todo mês os papelzinhos das notas. O rapaz passava para pegar. Exatamente. Assim, esse negócio, não sei não, vai ficar alguma coisa. É excelente. Mas que o mercado evolui, né? Por exemplo, você falando de ferramenta. Antes você fazer um fechamento de mês, era somar um por um a agenda. Sim. Vendas. Nossa, a gente já trabalhou muito na agendinha. Na agendinha. Hoje não. Hoje nós temos aqui temos 3 ferramentas. Uma ferramenta para o financeiro, uma ferramenta lá para o PDV, que é todo o software, né, de vendas, e outro que é só para gestão. Então, quer dizer, e cada um vai dar um norte diferente. Né? O da gestão, final do mês, encerrou o mês, joga dentro da gestão, olha os pontos que precisa acertar, para que agilizar. O que você pode fazer ali é uma correção rápida. Né? Um painel, né? Exatamente, os indicadores de performance, né? E outra, é o nosso GPS. Nosso GPS. Isso aí é muito importante para os independentes. E para você ver, né? Não precisa ser uma rede para fazer isso. Como independente, às vezes tem um gestor vendo a gente, eu vendo 30 mil, 50 mil por mês, já pode fazer. Sim. A gestão é para todos. Mesmo se eu vendo pouquinho, se eu vendo muito, porque é um negócio bem organizadinho, que a gente tá ali com o controle dos números, identificando os indicadores que estão levando a gente para a direção certa. E outra coisa, tem que ser constante, né? A pessoa é um deverzinho ali de casa, é um processo. Você tem que tirar o tempinho para estar olhando, tira toda semana, pelo menos, né? Vira e mexe, a gente tá olhando, né, bem? Todo dia tá lá olhando, isso aqui ficou bom, isso aqui não, tem que subir mais, o ticket médio, tem hábito, né? Fica gostoso, entendeu? Exatamente. Você não pode deixar. Mas o desafio também, Fabiola, que todo dono de farmácia, todo gestor, ele quer o quê? Ele quer ver venda. E nem sempre tudo é... Você pode vender R$1 milhão e ter um lucro de 20 mil, 10 mil reais ou ter prejuízo. Isso. E você pode vender 100 mil reais, você ter 20 mil de lucro ali. Menos trabalho. Então, assim, o perfil de venda da sua loja, né, de qualquer loja, qualquer drogaria, é o que vai mandar. Então, não adianta você se preocupar com a quantidade de venda. Se preocupe com a lucratividade da sua empresa. E toda essa gestão organizacional para ir crescendo com a organização. Com essa gestão que vai manter a gente lá em cima. Porque às vezes a gente sobe, não tem gestão, vai cair. Vai durar ali 1 mês, 2 meses, vai cair tudo a operação, porque não tem algo que tá direcionando a gente para manter o que a gente vai ter que fazer de novo para continuar ali. E são esses indicadores, é esse painel, é esse dia a dia, essa constância de cuidar da operação da loja que vai trazendo pra gente, isso está dando certo, está dando errado, vamos mantendo isso. E a gente vai se consolidando no mercado com essas informações, né? E você trouxe, assim, algo que eu defendo muito. Vender R$1 a mais não significa lucrar R$1 a mais. Exatamente. Então, as pessoas confundem muito. Começa a ter um desespero para vender, preciso faturar. Eu falo muito isso do Hipermetas, né? Vamos aumentar o faturamento, porque a gente acaba falando pro gestor que vem primeiramente por esse olhar, né? Todo mundo quer aumentar vendas. Aí, quando ele vem conhecer o método, conhecer a forma que a gente trabalha,
eu já começo a levar ele para outro olhar. Ah, você quer vender mais? Mas tem que vender mais blindando a lucratividade, pelo menos dentro de uma média nacional. Exato. Uma venda sem uma blindagem de lucratividade não adianta. Não adianta. Não adianta. Então, vamos pegar a venda que você tem agora, já vamos blindar ela dentro da lucratividade média que uma loja tem que dar no Brasil. Existe ali a média de 10% a 12% que uma farmácia tem que dar. Tem que deixar a sua loja agora sim. Aí você pensa em crescer. Crescer blindando essa lucratividade e aumentando ela. Isso. Porque às vezes eu posso fazer a loja da 15, 17, 20, depende do perfil de loja, né? Se é o mais popular, se às vezes é uma farmácia que eu consigo emplacar mais as vendas de genéricos similares, que tem uma margem maior. Então, vai depender do local que aquela farmácia está instalada, mas tem que ter a visão do lucro. Não é só vender. Né? Que é um conjunto, né? É a venda, mas tem as despesas e tem o perfil de vendas que vai dar essa lucratividade, tem que ser trabalhado. Que tem que ser trabalhado. É isso aí. Com certeza. E quando a gente vê todo esse cenário, uma farmácia que precisa crescer, bem sucedida, a gente imagina em habilidades, né? Tem que o gestor buscar ter habilidades. O que vocês acreditam que são habilidades essenciais que o gestor que está ouvindo a gente aqui hoje precisaria adquirir para ter um negócio como o de vocês hoje, que está caminhando, né, no nível perene, um nível que está se consolidando cada vez mais no mercado que vocês estão, uma referência de farmácia, o que ele precisa adquirir de habilidades? A habilidade maior é reconhecer que às vezes tem falha e precisa ter a mudança. Então, isso é um. E a segunda, a atitude. O cara pode também ter o conhecimento que for, mas se não agir. Se não agir, não amolar o seu machado ali, né? Se não for correr, ele vai, vamos dizer assim, ele vai se afundar dormindo. Mas se afundar, vamos dizer assim, sem dar tempo, fica pensando e não age, né? Eu acho que a ação, a atitude é o ponto E a gente tem vários primordial. colegas, até inclusive na cidade, que não conseguiram acompanhar a evolução do mercado, né? Sim, Ou sim, vender a farmácia, porque não é para mim mais esse jeito de fazer farmácia aqui agora. Porque a gente tinha no passado uma forma de, né, vender muito lucrativa, não precisava fazer muita coisa, o cliente confiava, levava como vocês trouxeram aqui hoje, né? O cliente confiava, entendia que era aquele tratamento, e não questionava preço, né? Não questionava nesse sentido de vou ali comparar com a concorrência. Então, era muito lucrativo farmácia há uns 15 anos atrás. Vamos colocar essa data mais ou menos aí. E aí, o mercado foi mudando. Alta concorrência, alta competitividade. Tem mais trabalho para a gente fazer o negócio dar certo, porque não é só abrir a farmácia e fechar. Agora é ir lá e ver tudo que precisa ser ajustado no dia a dia para o negócio não ser engolido amanhã por alguma rede, alguma outra loja que colocar na minha frente. Sim. É todos os dias, como diz, matando um leão por dia. Por dia. E nessa época, né, Fabíola, via aquelas crenças que era, é carga roubada, meu vizinho. É medicamento vencido. Né? Então, assim, achava que o cara tá fazendo alguma coisa errada, mas não era. É puramente gestão. Então, assim, a mudança está na cabeça de cada um. Tem que buscar o conhecimento, ir atrás, correr, né? Buscar novas ideias para o seu negócio. Então, esse é o fator importante para o gestor de farmácia. O dono de qualquer drogaria, qualquer tamanho, não importa. Ela pode sobreviver com vendas pequenas e dando lucro. Isso, com pouco que já fatura, você já pode ter a fatia de lucro daquela operação e ir crescendo com essa visão. Tendo lucro como referência. Porque às vezes eu encontro nas mentorias, nos treinamentos, gestores que, eu não sei quanto a minha farmácia dá de lucro. Sim. E eu preciso aumentar as vendas. Mas peraí, você quer aumentar a venda por quê? Para lucrar mais. Mas quem disse que lucrar mais é vender mais? Você tem que organizar a casa. Você tem que ver o que já dá de lucro. Se você está fechando quantos por cento no vermelho, se está fechando quantos por cento no verde. Então, vamos equilibrar isso aqui. Aí, agora você vai ter clareza para onde você vai. O quanto esse ponto tem potencial de vender. O quanto dá para fazer mudanças aqui para crescer. Porque eu vejo muito assim... A gente acha que para crescer a gente precisa fazer uma grande mudança. Tenho que ir lá e trocar toda a minha fachada, investir, tem que trocar tudo aqui. E não, às vezes o que eu já tenho dá para otimizar 2, 3 vezes mais e já ter muito resultado. Sim. Aí a partir dali, quando eu chegar numa nova limitação, eu penso em mudar. Aí eu penso em investir. Olha, já chegamos aqui, já tentamos o máximo possível com essas prateleiras, não vai mais, precisa trocar agora. Mas, às vezes, eu tenho prateleiras ali que, da forma... Eu mesmo vivi essa experiência. A gente tinha uma distribuição do mobiliário, era antigo, mas a forma que a gente mudou a distribuição do mobiliário, layoutizamos melhor internamente com o próprio mobiliário antigo que tinha, já começou a vender mais e trazer mais clientes para a loja. Mas chegou um momento onde só aquilo não foi suficiente para manter o posicionamento da farmácia. Precisava agora trocar o mobiliário. Mas já otimiza o que a gente já tem. Não pensa em investir, em gastar antes de você já usar o que você tem disponível. Com certeza. Né? Então, essa é uma visão que todo o gestor precisa ter. Porque senão ele acha que ele só vai ter um grande resultado quando ele fizer uma grande mudança, um grande investimento na farmácia. Sim. E ela tem que ir evoluindo conforme os pequenos passos que a gente já vai dando, com o que já tem disponível pra gente. Exatamente. Né? Para gerar caixa, né?
Porque a gente sempre fala que os gestores têm que perceber, né, que é uma coisa muito séria, é a gestão financeira. É muito importante, entendeu? Muito importante. Financeiro é capital de giro, coração da farmácia. É o lastro de RH, a gente faz, é o lastro de inadimplência, porque nós ainda temos pouquinho, mas a gente ainda tem alguém que compra na notinha. Isso foi um desafio, isso era um desafio que até você fez lembrar isso aí. A gente, a rede, até hoje a gente tem ainda uma fatia, mesmo que a gente fez, deixamos uns clientes lá que já são 15 anos cliente e tem a carteira deles. O que você falar de uma farmácia que tinha 80% de aprazos? Era nossa. É assustador, era nossa. Só que era muito lucrativo. Né? Então, eu tinha até uns clientes que eu perdoava, não precisa pagar isso não, deixava para lá tal, né? Porque era muito lucrativo, então a gente tinha esse. Aí quando chegou a ter a competição, eu tive que mudar, porque o cliente ia lá, via um preço diferente na rede e o nosso preço um pouquinho maior por causa do aprazo. Sim, porque como você vai financiar isso, né? Um prazo, não dá. E aí foi a chave, a virada. O que eu tive que fazer? Eu tive, não, eu vou ter que pensar num modo de mudar isso aí. Aí eu tinha que vender com preço de à vista a prazo. Aí eu passei 2 anos migrando um cartão nosso mesmo para essa operação agora. Para essa operação. Então hoje minha venda corresponde a prazo. Aqueles clientes antigos, meu é de 8% a 8,5%, olha lá. Olha aí. Sobre a minha venda total, né? E a gente vai educando os clientes com a nova cultura que a gente vai fazer, né? Só que nós demoramos aí, foi uns 2, no máximo 3 anos para poder fazer migrar, né, esse cliente, né? Então isso aí foi um grande desafio na época. Foi. Né? Porque nós você fica com fama de careiro. A gente também venceu esse desafio. Só que é uma saída também lá para o nosso colega que tem farmácia, né? É isso aí. Saber decidir o momento. Se está no ambiente, está com concorrente próximo, tem muito aprazo, procura meios. Tem modos, tem cartões, tem forma de você sair, mantendo a sua lucratividade, claro, e diminuindo a sua perca. Né? Isso tem. Né? E outra coisa, voltando naquele ponto da questão, né? Os pontos, né? Às vezes o cara está bem inserido num local ali, mas não está no ponto errado. Nossa, se ele não faz um estudo de viabilidade, né? Então, assim, se você está lá, não está vendendo, não fica insistindo. Tem que procurar ferramentas para conseguir entender se ali a localidade pode estar Pode estar, se tem projeção de crescimento, se não tem. Então, com estudo de viabilidade... Vocês mudaram de localidade ali, né? Já chegaram a mudar. Vocês tinham antigamente um pouco mais à frente, não foi? Não, mesmo lugar. Mesmo local. Ali vocês construíram ali no mesmo local? Por isso que eu te falei que foi um grande desafio. Por cima ali, né? Nós estávamos todos que dentro, mudou toda ali foi aquela totalmente, esquina. Né? Nada aí parece até que mudou o lugar. Então, no mesmo lugar. Quantos anos ali já? No mesmo lugar? 13 anos. 13 anos. 13 anos lá. 14 anos vai fazer agora em março. Nossa, então fizeram toda a repaginação, porque mudou ali, ficou lindo, né, aquele prédio. Pensei até que vocês estavam ali mais pra frente e já pegou o ponto ali e fez um prédio novo. Tudo ali. Fizeram toda a transição. Mas, gente, olha, realmente, quando a gente olha para uma gestão de farmácia, tem muitos pontozinhos que vai um amarrando o outro para o negócio dar certo, né? Não é uma coisa por si só, não é só fazer bem o financeiro se a gente não conseguir estar fazendo bem o compras. Não é só fazer boa gestão da equipe se a gente também não conseguir estar fazendo venda, porque o nosso negócio precisa vender para sobreviver, precisa estar ali com os medicamentos e os itens de perfumaria disponíveis, tem que estar saindo, tem que estar circulando, né? A gente tem esse intuito. Então, a gente tem que estar no jogo olhando cada setor, ajustando as peças. E tem setor que tem mês que desafia a gente mais. Tem setor que está mais tranquilo aqui, esse que começa a desafiar. Às vezes as vendas começam a não acontecer porque vários colaboradores faltam, fica doente. E aí, olha aqui, vamos ter que dedicar energia para isso aqui funcionar. Aí tem vezes que eu compro, está lá, agora que a gente com essa falta de molécula, vai ter que pôr energia aqui para a gente não perder um relacionamento com o fornecedor, para ele contar para a gente que chegou o antibiótico tal, a molécula tal, porque senão a gente perde aquela informação, vamos perder o produto de chegar na nossa loja, vamos perder venda. Então aquilo está exigindo mais energia da gente. Então cada contexto vai exigindo mais, né? Vocês veem assim? Sim, farmácia tem esse desafio aí, né? Vai se mudando constantemente, né? Então a gente canaliza energia conforme a necessidade também. Mas mesmo quando você tem esse processo bem definido, às vezes é necessário fazer isso mesmo, né? Faltou um colaborador, né? Porque todo mundo pode estar passivo a não tá tem doente, nada estável, né? não tem nada estável, gente.
por mais que a gente organize o processo, deixe a operação ali bonitinha, você fala, nossa, agora vai. Aí vem um outro imprevisto, aí você tem que estar muito ativo ali, vivo para fazer... Colaborador pé de baixa, aí você tem que começar a iniciar tudo outra vez, né? Com outro, e aí vai. Isso assim vai. Isso aí, 14 anos, não, 30 anos que você está na farmácia, é a mesma história. A mesma história. Com certeza. As dificuldades. E nesses anos todos, assim, quais são as viradas de chave, né? A gente está vendo aqui que é a mesma história, é tudo sempre se repetindo e a gente tentando superar, tentando fazer o malabarismo para a farmácia continuar caminhando, evoluindo. E vocês tiveram viradas de chave? Olha, chegou pontos, assim, que a gente teve esse start. Vocês já contaram algumas aqui, né? Mas vamos reforçar algumas outras viradas que vocês tiveram, que pode ser uma virada para o gestor que está ouvindo a gente também, para ele olhar para o negócio dele hoje e falar assim, opa, isso aqui eu também... de repente posso fazer. Bom, a virada de chave eu considero muito assim, porque o modo que a gente administrava a drogaria naquele período, vamos dizer assim, com alta lucratividade, é muito fácil, né? Então, quando apertou o negócio, ficou muito competitivo, aí fomos no quê? Procurar ajuda. Ó, chegando de virada aí foi procurar auxílio. Primeira virada de chave, vou procurar ajuda. Vou procurar ajuda, vamos procurar quem entende do negócio. Isso é humildade, sabia? Aí porque tem gestor que não reconhece que precisa de ajuda. Não, eu vou dar um jeito sozinho. Sempre foi assim? Sempre foi assim? Não, tem que dar certo. Sempre deu certo assim. E não reconhece que precisa de ajuda, E né? o conhecimento, imagine só, quando você decide por si próprio, você pode aumentar a sua possibilidade de erro é maior, que vai pela sua cabeça. E quando tem você, no meu caso nós somos em 2, né, para estar analisando isso aí. Mas se a gente coloca mais um, a gente chama aí de uma mente mestra, né? Lá Napoleão Hill, né, fala isso aí. A gente cria uma mente mestra. Então com isso aí você consegue ter melhorar a sua gestão e apontar, surgir novas ideias, então por aqui. Então o caminho, acho que a virada maior é você procurar ajuda. Ajuda de quem entende, ou que seja nas metas, que seja, né, na parte financeira, que seja na tributação, né, na contabilidade, e aí vai. Então tem várias formas. Jeane, você que lida ali com o financeiro, se um gestor pensar assim, nossa, precisava ter uma virada de chave, o que ele precisava manter numa rotina hoje, que você viu lá no passado, depois que a gente fez essa virada, a farmácia teve um financeiro mais equilibrado, que ele pode olhar para esse setor e ter alguma melhora do que ele tem hoje ali, de como está a operação dele? Então, o primeiro passo é a ferramenta específica para... Tem uma ferramenta específica para gerir o financeiro. Que tem algumas pessoas ainda que estão na agendinha, na planilhinha. Fiz isso muito tempo fiquei. Mas depois que eu vi ali, que você coloca naquela ferramenta, tudo que você vê, tem números, tem tudo que você... Conciliação bancária. O que entrou, as receitas, as despesas, conciliação bancária, tudo que você fez ali. Nossa, é muito lindo de ver, entendeu? Assim, eu gosto muito da parte financeira. Então, para mim, é apaixonante, assim, olhar aqueles indicadores. E é muito importante a pessoa se organizar nessa forma, a pessoa cuidar do capital de giro da empresa. A empresa tem que ter um capital de giro. Aí, igual eu falei, tem que ter os lastros, o lastro de RH, porque você está ali, daqui a pouco o funcionário pede demissão. Daqui a pouco tem 13º chegando. Então, isso aí é muito importante. Explica para o dono de farmácia, talvez, que não sabe o que é esse lastro aí. O lastro. O que seria esse lastro para ele começar a fazer? O lastro, ele é uma porcentagem do valor que você... Não me lembro certinho a porcentagem. Geralmente é calculado dentro da operação, dentro da operação de cada um. Mas é dentro do salário fixo que você paga para os seus funcionários. Isso. Aí tem aquela porcentagem que você tira e deixa vocês, guardado. No caso, está programado lá o gestor para já tirar da X conta, reais a porcentagem que tem que tirar. O RH é 17% e o outro e o lastro 3%. Inadimplência é 3%. Entendeu? Então é uma coisa que você já tira todo mês ali. É uma despesa sua. Mas aí quando chegar férias, 13º, você tá tranquila. Você só baixa reserva, ali, né? É uma reserva. Você só abaixa ali, paga seu funcionário e não vai te atrapalhar ali com seus fornecedores, com... Porque se a gente vai tirando todo mês, a gente vai fazendo uma média daquela retirada. Daí, às vezes, naquele mês eu vou ter um impacto de uma rescisão de 10 mil. Exato. Aí eu tiro lá daquele lastro, daquela conta que eu já separei, não vai impactar no caixa da empresa 10 mil reais de uma vez, né? E até então, Fabiola, que até, às vezes, o gestor precisa dispensar um colaborador antigo e não tem caixa para pagar. Já escutamos histórias assim, que a pessoa tem que ficar aguentando ali porque ela não tem condições de dispensar. Olha que absurdo. Então, é muito importante. Porque não criou um laço para isso, uma reserva. Até colegas meus de outros ramos, né? Vamos dizer, de outros nichos, eu sempre costumo falar, façam um capital de giro. Nós temos lá um capital de giro, um fundo de reserva, né? Faça os lastros. Por quê? Porque você te dá tranquilidade.
Isso aí permite para o gestor fazer o quê? Ter aquele tempo, começou a complicar o negócio, começou a perder, né? Competitividade, a venda começou a cair, não sabe o que fazer. Ele tem tempo de respirar. Tem um combustívelzinho ali, uma margem para poder Exatamente. falar assim, peraí, vamos deixar indo as coisas assim, vamos pensar melhor, criar um plano estratégico, dá tempo, porque tem isso já ali na operação da empresa para financiar alguns dias até isso ficar pronto, né? Gente, que interessante isso, porque às vezes o dono de farmácia, como vocês iniciaram até hoje falando, já faz toda a retirada para comprar os seus objetos pessoais, compra um carro novo, mexe ali, né, com a pessoa física, o tempo todo mais ativa junto com a operação da loja e confunde, né? Acho que a farmácia nem está dando lucro mais porque ele está tirando da operação e não mantém esse capital de giro dentro da empresa para esses imprevistos. Pode ser que aconteça uma obra na frente da farmácia, a farmácia fique interditada por alguns dias, os clientes não cheguem. Pode ser que aconteça tanta coisa. Sim. A pandemia veio aí, ainda bem que para nós foi bom, mas vai que acontece o outro cenário que a farmácia tem que fechar, ficar alguns dias e aí a gente tem boleto que está vencendo, a gente tem tanta coisa acontecendo, colaborador, folha, e tem que ter isso ali, uma reserva. Sim. Não pode trabalhar num limitão, né? Não, hoje em dia não. Hoje é importante você ter reservas para poder dar tempo de respirar e pensar o que fazer, né? Com certeza. E depois de analisar todas as experiências que vocês tiveram aqui, eu vejo que vocês têm muitos conselhos para dar para os gestores, né? Tem tantos donos de farmácia que vai assistir a gente aí pelo Brasil todo, pelo canal, vem acompanhando aqui as contribuições que a gente vem fazendo aqui no PharmaCast, os conteúdos que a gente traz genuinamente, vocês disponibilizaram tempo aqui, abriram, né, a intimidade de vocês, os desafios para fortalecer alguém que está precisando de ajuda nesse momento. E quais os conselhos vocês dariam para quem está lá, precisando virar chave, precisando implantar gestão para realmente fazer o negócio decolar, crescer, vocês dariam para o gestor que está nesse cenário hoje? Eu peço para não desistir, né? Na primeira dificuldade já desanimar, desistir, não desista. Se você gosta do que está fazendo, se é uma profissão que você admira, que você gosta de estar ali, eu acho que não deve desistir. Na primeira dificuldade, não desista. Acreditar então, que vai encontrar uma maneira de dar certo. Procurar ajuda, igual a gente falou aqui várias vezes. Esse é um... Então, outro passo, na realidade, ela falou aí não desistir, né? Então, se a pessoa tem um sonho, né, realizou, abriu sua drogaria, não está indo bem, então aí eu vou falar, vou ter que repetir, atitude e procurar ajuda. Procurar ajuda. De alguma forma, sempre vai ter alguém, vai ter uma empresa, vai ter alguém que vai te ajudar de alguma forma e te orientar certinho como fazer, como você conseguir sair dessa, né, da dificuldade, tá? Claro que tem que ser pessoas especializadas no ramo, né? Né? Porque às vezes você pega um consultor errado, vamos dizer assim, que um ramo diferente, aí não adianta. Tem uns que nem tiveram empresas, né? E já querem te dar consultoria. Tá, mas você foi empresário alguma vez na vida? Né? Não. Então, como assim, né? Então, é mais legal para quem já trabalhou ali. Tem que pedir ajuda para quem conhece da causa, né? Então, complementando, seria não desistir, ter atitude, procurar ajuda. Ficou bem reforçado esses pontos mesmo, e realmente são pontos que vão mudar a história de gestão de uma farmácia que quer entrar para um nível 2, de repente, no jogo, né? Tem gestores que estão assistindo a gente, que começou agora, que abriu uma loja agora e ainda está no escuro, né? Não sabe como vai ser. Tem gestores que estão ali há alguns anos e não evoluiu muitas coisas, não sabe se está faltando produto, se está faltando alguma outra estratégia para vender, ou não sabe fazer a gestão financeira para saber se a farmácia está dando lucro. Então, com esse viés, a gente vê que é possível ele buscar essas ajudas especializadas, desde que ele tenha atitude, que ele queira ir atrás. Hoje, com a internet, tem curso, tem mentoria online, né? Ou vai para uma imersão, um treinamento aí que acontece em vários estados, São Paulo mesmo é o berço disso, né? Vai lá, separa um dinheirinho, investe em capacitação da sua posição na empresa, porque o gestor precisa se profissionalizar, precisa buscar
entender e conhecer mais sobre o negócio dele, né? Entender mais as ferramentas que ele vai precisar usar. E às vezes eu tenho que viajar ainda atrás disso. A gente já se encontrou em feiras, né? Sim. A gente já foi para uma feira, foi lá, aprendeu tanta coisa numa feira, viu como que as indústrias trabalham, traz pra gente experiência de outras lojas. Então a gente tem que circular fisicamente e também pode ser remotamente, pesquisando na internet, ligando, entrando em contato, marcando uma reunião online. Então, hoje em dia é tem muito mais várias fácil, formas, né? Hoje em dia está muito mais fácil de se procurar ajuda. Antigamente, você tem que deslocar para uma região de São Paulo, obrigado, né? Goiás, né? tá? Hoje não. Hoje não, já pode começar remotamente. remotamente. Web, né? Então, eu acredito que 80% de tudo que a gente pode buscar é remotamente. E eu falo de 20% ainda buscar um presencial uma vez por ano, pelo menos, ir numa feira, ir em algum evento, porque isso traz pra gente um senso de que, nossa, né, tem outras coisas acontecendo no físico. Porque senão a gente fica com aquele senso de que tô muito desconectado, muitas vezes. Não tô indo conhecer pessoas fisicamente, vendo ela ali. É uma energia diferente. Nossa, diferente, é diferente fazer essa troca. Então, eu até recomendo para os colegas, para alunos, meus cursos, vão em feiras, vão em alguma imersão, algum treinamento, ao menos uma vez por ano. Separa uma passagem para isso, investimento para isso, porque a sua capacidade de ampliar assim, os horizontes aumenta muito quando você vai para um campo onde tem pessoas ali agindo, falando, pensando, todo mundo com a mesma egrégora ali, com a mesma energia, falando do mesmo negócio que a gente vive. Dá um ânimo, né? Dá um ânimo, a gente sai muito forte. Tem que viver. Na primeira feira que eu fui, Fabiola, realmente eu vi que tinha muitas pessoas, né? Eu entro muito em contato, aquele contato. Você vê que tem pessoas que sabem muito mais que a gente. Sim. E uns também que você vê que está bem mais atrás, né? Então, assim. Então, a importância disso aí numa feira, de ir nesses cursos, né, específicos para essa área de farmácia, é justamente aí o network que você vai desenvolver ali. Network. Esse network o grande fortalece. As parcerias, um contato que você vai trocar, que depois você pode, né, ficar ali com uma amizade de... conheci uma pessoa lá do Sul, agora eu posso conversar com ela tem uma loja parecida com a minha, ou ela tem 2, 3 lojas, eu quero ter o contato dele, porque eu também quero ter 3 lojas nos próximos anos, quero ver como que ele criou o processo. As pessoas se ajudam, elas estão dispostas a tirar se uma ajudar. dúvida, né, uma informação que seja. Então, assim, é importantíssimo. E tem coisa que é só o contato mesmo, né? Só de estar lá. Só de estar lá você vivenciando, sente, né? O campo mesmo. E não tem como explicar. É só quem vai mesmo. E logo tem feira aí, né? No início do ano de novo. A gente tem que estar lá. Tem que estar lá. Se Deus quiser. Gente, olha, muito obrigada por vocês, né? O tempo passa tão rápido, já voou aqui. A gente bateu esse papo. Vocês contaram uma história incrível aqui que vai contribuir muito para os gestores Pharma. Fiquei muito feliz em poder trazer vocês como convidados aqui para o canal. Espero que a gente faça mais vezes aqui, outros momentos. Espero que vocês tenham gostado. E é só agradecer mesmo, que vocês continuem crescendo, evoluindo com a farmácia de vocês, que seja cada vez mais abençoada, que os clientes que entrarem ali saiam cada vez mais encantados com o atendimento que vocês oferecem, que a gente sabe que vocês é uma referência, principalmente nessa área de atendimento, é a referência da cidade. A gente se inspira muito em vocês, inclusive, do lado de cá, porque a gente também tem uma farmácia aqui na cidade. Então, é muito bonito quando a gente aprende com os nossos colegas aquilo que ele faz muito bem. E parabéns, continue assim com essa missão, com essa paixão, com esse brilho nos olhos. Daqui dá pra ver vocês com os olhos brilhando. Então, tem muito amor no que vocês fazem. E é isso, né? Que vocês possam ter gostado desse momento e que vocês possam voltar mais vezes pro canal para contribuir. Ai, que legal. Tá joia, gente? Tá joia. Foi um prazer. Muito obrigado por ter colaborado e estamos à disposição. Qualquer dúvida, qualquer ajuda, estamos aí. Até uma próxima, gente. Até a próxima. Até mais, gestor.